Washington, D.C., outubro de 2016. Nas semanas anteriores à eleição presidencial dos Estados Unidos, a Wikileaks publicou mais de 20 mil páginas de e-mails pertencentes a John Podesta, o chefe da campanha de Hillary Clinton. Nesses e-mails, foi revelado que Podesta tinha grande interesse em publicar arquivos secretos da CIA sobre OVNIs se Hillary se tornasse presidente. Embora sua candidata tenha perdido a eleição, Podesta, por fim, teve seu desejo realizado. Em 18 de janeiro de 2017, nos últimos dias de Barack Obama como presidente, a CIA fez o upload de cerca de 1 milhão de arquivos secretos sobre OVNIs em seu site. A atitude suscitou novos pedidos para que o governo britânico divulgasse os 18 arquivos sonegados na publicação dos relatórios sobre OVNIs, que começou em 2007. Mesmo assim, o Ministério da Defesa não publicou os documentos. Será que esses arquivos contêm informações sobre atividade extraterrena que nem mesmo a CIA tem conhecimento? E será que eles continuam escondidos em Rudloe Manor? O Ministério da Defesa não deseja debater honestamente com o público, e ele deseja não divulgar os seus arquivos. Eu acho que ele não confia em pessoas informadas. Ele não quer uma população informada. Se tivéssemos acesso a todas as informações que o Ministério tem, eu acho que isso apontaria para o fato de que o Ministério da Defesa tem muitas informações sobre vistas de naves extraterrestres. Nós agora sabemos que existem pelo menos 2 casos confirmados de espaçonaves extraterrenas que caíram e foram levadas para Rudloe Manor. Isso inclui a afirmação de Dorothy Kilgallen de que naves caíram durante a Segunda Guerra Mundial e foram levadas para Rudloe Manor. Isso também inclui o incidente nas montanhas de Bury, ocorrido em 74. O Ministério da Defesa negou veementemente que estava envolvido em investigações de OVNIs, mas agora, graças aos documentos divulgados, nós sabemos que o Ministério estava de fato e ativamente investigando esse assunto e que Rudloe Manor era o centro de tudo. Agora que nós descobrimos que até mesmo depois do Ministério ter dito que divulgou todos os documentos, ainda existem 18 arquivos sendo sonegados. Alguma coisa me diz que quando nós abrirmos esses documentos, vamos descobrir que todas as estradas levam a Rudloe Manor. Eu acho que é altamente provável que eles saibam que existe vida extraterrestre inteligente. O único motivo pelo qual essa informação ainda não foi publicada é por causa desse pensamento esquisito de que nós, como espécie humana, não suportamos a verdade de que nós não estamos sozinhos no universo. Eu acho que todas as agências do governo do mundo inteiro deveriam dar às pessoas que vivem nesse planeta um pouco mais de crédito, porque isso apenas mostra uma imagem maior e que nós fazemos parte dessa imagem maior. Será que restos de uma nave extraterrena estão realmente escondidos sob a superfície de Rudloe Manor? E se a resposta for afirmativa, a recente divulgação da CIA pode influenciar o governo britânico a revelar uma verdade surpreendente? Prova de que o primeiro contato com os extraterrestres não é mais coisa de ficção científica, mas sim um fato científico e histórico. Há centenas de anos, os pesquisadores se confrontam com numerosas anomalias científicas. Mas a ciência tradicional, muitas vezes, não tolera evidências que não se encaixam com o conhecimento aceito. Devido a esses preconceitos, podemos estar perdendo uma verdade maior sobre as origens da humanidade? Eu acho que os cientistas precisam olhar essas coisas e, ao invés de descartá-las de imediato, dizer: espere um pouco, talvez não sejamos os primeiros, talvez outra civilização tenha existido, talvez exista uma conexão extraterrestre. Porque claramente temos um mistério aqui e todos estão olhando para o outro lado.
Glen Rose, Texas. Essa cidade rural sulista tem apenas 2.500 habitantes, mas pode conter um dos artefatos arqueológicos mais incríveis já encontrados. No Museu de Evidências da Criação está um antigo martelo conhecido como o Artefato de Londres, nome dado devido à cidade no centro do Texas, onde foi descoberto em 1936. O martelo foi encontrado na formação de Travis. É uma concreção de arenito. E leva cerca de 140 milhões de anos para que isso se forme. Então ele teria 140 milhões de anos de idade. Os cientistas convencionais afirmam que os primeiros humanos modernos emergiram há apenas 200 mil anos. Mas, se for assim, como é possível que tal artefato exista? O martelo foi cientificamente analisado nos anos 80 por 2 laboratórios independentes: a Fundação da Ciência da Criação, baseado na Austrália, e o Laboratório Memorial Battelli, em Columbus, Ohio. Incrivelmente, ambos concluíram que o martelo pode ter, de fato, mais de 100 milhões de anos. Parte do cabo está começando a passar por um processo chamado qualificação, quando você tem material inorgânico e material orgânico se transformando em carvão. Isso é algo que não pode acontecer no prazo de, digamos, 100 anos. Como a maioria diz, isso não passa de um martelo que foi deixado por um garimpeiro de meados do século XIX. Além da qualificação, o cabo do martelo apresenta sinais de petrificação. Esse processo de madeira orgânica ser substituída por cristais minerais leva milhões de anos. Resultados de testes concluíram que o material da cabeça do martelo consistia de 96,6% de ferro, 2,6% de cloro e menos de 1% de enxofre. Incrivelmente, esse material não continha nenhum carbono que indicasse manufatura moderna. Quando nós fazemos aços para ferramentas, parte do processo é usar fornalhas para remover o carbono completamente. Mas sempre resta cerca de 0,2 a 2%. Sempre há uma assinatura de carbono no nosso aço. Mas nenhum carbono foi encontrado nesse material em particular. A verdade é que esse objeto pode ter 140 milhões de anos. E, obviamente, essa é uma proposta absurda. Se você pensar que os arqueólogos modernos sugerem que nós existimos há cerca de 10 mil anos criando coisas com nossas próprias mãos, então isso entra na categoria de artefatos do tipo deslocado, artefatos que não deveriam existir. Se o martelo de Londres realmente remonta a mais de 100 milhões de anos, como os dados sugerem, essa descoberta teria que reformular fundamentalmente nosso entendimento do desenvolvimento humano no planeta Terra. Embora a ciência convencional descarte de modo geral o conceito de reencarnação, instituições acadêmicas importantes como a Universidade da Virgínia, a Universidade de Duke e a Universidade da Colômbia Britânica têm departamentos inteiros dedicados a esse estudo. E de acordo com a pesquisa deles, um conjunto crescente de provas sugere que a capacidade de algumas pessoas de lembrarem vividamente de sua vida passada possa, de fato, ser uma ocorrência real. Temos milhares de registros. Então, nós temos de perguntar se existe alguma coisa por trás disso. Existem estudos feitos sobre esse tema. E eu pergunto, quanto tempo levará para a ciência convencional concordar com a ideia de que alguma coisa acontece conosco depois da morte? A ideia básica da reencarnação é que quando você morre, sua alma se separa do corpo. Você vai para a sua versão do paraíso. Depois você volta a um novo corpo. Não fácil de entender isso é que você pode fazer o upload de arquivos do computador para a nuvem e depois fazer o download dele no novo computador.
Mas, apesar de os cientistas estarem começando a considerar a noção de que a reencarnação possa ser um acontecimento verdadeiro, a ideia de a alma sair do corpo humano e entrar em outro pode ser encontrada há milhares de anos, remontando ao começo da civilização egípcia. Turim, Itália. Em exibição no Museu Egípcio está o papiro de Turim, também conhecido como Cânone Real de Turim, que data do século XIII a.C. O papiro contém uma lista detalhada dos faraós egípcios antigos, remontando ao começo da civilização egípcia. Encontramos as linhas do tempo com o nome de todos os reis, mas os 2 primeiros grupos de nomes desta lista são de deuses, os deuses do Egito, os quais os egípcios acreditavam que governavam antes dos faraós. Embora os estudiosos aceitem totalmente a cronologia do governo do faraó Menés em diante, eles descartam o tempo anterior ao seu reino por volta de 3000 a.C., uma época quando esses supostos deuses governavam o Egito. Um dos primeiros nomes encontrados nessa lista é o do deus Osíris. Descreveram Osíris como um deus em forma humana. Ele tinha características humanas. Mas uma das coisas mais curiosas sobre Osíris é que ele foi retratado com a pele verde. Acredita-se que Osíris tenha vindo originalmente da constelação Órion. E ele fazia parte de um grupo de extraterrestres que vieram à Terra. O que é interessante sobre os deuses egípcios antigos é que eles também morriam. Eles não eram necessariamente imortais. E quando o deus Osíris morreu, séculos antes, de acordo com a mitologia egípcia, ele renasceu como seu filho Horus. E Horus se tornou uma encarnação física na Terra. E os antigos egípcios acreditavam que todos os faraós se tornaram deuses encarnados. E quando um faraó, em particular, morria, seu espírito então ia para o próximo faraó. E assim por diante, e assim por diante. Então, esse ciclo de reencarnação continuava. Na antiga mitologia egípcia da criação, o deus Ptah veio de Sírio e assumiu a forma do corpo humano. Temos que fazer a seguinte pergunta: os extraterrestres vieram à Terra e adaptaram o corpo humano para ele servir como veículo para a alma? Se as histórias dos deuses egípcios encarnando nos corpos humanos são verdadeiras, todos os humanos possuem almas que foram passadas de geração a geração desde o começo da humanidade e que podem ter vindo de fora da Terra? Talvez mais pistas possam ser encontradas ao examinar estudos de casos recentes sobre vidas passadas que os cientistas também acham que são extraordinários demais para descartar. Charlottesville, Virgínia, 1967. O psiquiatra renomado Dr. I.A. Stevenson inaugurou a divisão dos estudos da personalidade na Universidade da Virgínia, tornando-a, assim, uma das primeiras instituições educacionais a fazer pesquisa séria sobre o estudo da reencarnação. Durante seus 40 anos de carreira, o Dr. Stevenson estudou extensivamente mais de 3.000 casos de indivíduos que relatavam ter lembranças da vida passada. E ele conseguiu validar objetivamente as afirmações feitas em incríveis 1.200 casos. O trabalho de Ian Stevenson é excepcionalmente digno de crédito. Estão meticulosamente documentados exemplos de fatos que sugerem a reencarnação. E o que torna um caso convincente é quando a pessoa tem conhecimento específico que ela não poderia ter. O Dr. Stevenson viajou por todo o mundo para se encontrar com pessoas que afirmavam ter conhecimento de sua vida passada. Todos os seres sensíveis reencarnam.
A reencarnação é ilimitada, não existe começo. Ela já existe. Nosso corpo é um recipiente da consciência. E quando a consciência viaja para a próxima forma, é um novo recipiente. Você não necessariamente renasce como ser humano, renasce como animal ou qualquer ser sensível. Na tradição cabalística do judaísmo, a reencarnação é considerada uma crença fundamental. E diferentemente das outras religiões que acreditam que você tem apenas uma vida, durante a qual tem que fazer o certo, na tradição cabalística, acredita-se que as almas ganham várias chances de fazer a coisa certa. Então, acredita-se que as almas reencarnam repetidamente. A ideia da pré-existência da alma já foi uma doutrina significativa do cânone cristão, antes de ter sido extirpada dos ensinamentos pelo imperador romano Justiniano o Grande, em 553 d.C. A antiga crença cristã em reencarnação acabou sendo declarada uma heresia. Em vez de voltar para a Terra várias e várias vezes, você agora só tem um destino depois desta vida. Esse destino é ou o paraíso ou o inferno, dependendo de como você se comportou durante a vida. Isso foi usado como um mecanismo de controle. Existem muitas crenças no mundo todo que indicam que a reencarnação existe. Algumas pessoas acreditam que certos tipos de alma conseguem voltar, não só em um corpo, mas também em vários corpos de uma vez, para cumprir tarefas específicas. E esse é um dos motivos pelos quais existem muito mais pessoas na Terra hoje do que havia no passado. Além disso, é possível você reencarnar em outros planetas. Muitas vezes, quando a reencarnação é discutida, nós somente falamos sobre as pessoas reencarnarem aqui na Terra. E eu, pessoalmente, sempre achei que era uma ideia limitada da reencarnação. Eu acho que até mesmo organismos extraterrenos, entidades biológicas, se reencarnam em todo o universo. A aproximadamente 27 quilômetros a nordeste de Jerusalém estão as antigas ruínas da cidade de Jericó. Aqui, os arqueólogos encontraram vestígios de povoados que remontam a 9.000 a.C. Segundo a Bíblia judaica, acredita-se que Jericó tenha sido onde Deus falou com Josué, o sucessor de Moisés, e o orientou a marchar em volta das muralhas da cidade uma vez por dia durante 6 dias, com 7 sacerdotes levando trombetas de chifre de carneiro, seguidos da Arca da Aliança, o baú de ouro que guardava os 10 mandamentos. E então, no 7º dia, sob as ordens de Deus, Josué e os israelitas marcharam em volta do perímetro da cidade uma última vez. Só que agora, tocando as trombetas de chifre de carneiro. As muralhas de Jericó caíram e a cidade foi dominada. No Antigo Testamento, vemos descrições muito claras em Josué 6 sobre o shofar, que é descrito como uma trombeta que foi usada na Batalha de Jericó para fazer as muralhas ruírem. Para os eruditos religiosos, a queda das muralhas de Jericó foi um milagre. Para a maioria dos cientistas e historiadores da atualidade, a destruição foi muito provavelmente causada por um terremoto. Mas será que pode ter sido outra coisa? Será que os israelitas poderiam ter uma avançada tecnologia de ondas sonoras? Sendo o caso, de onde teria vindo? Nas Escrituras há uma história fascinante sobre a queda das muralhas de Jericó. Aos exércitos foi ordenado que rodeassem as muralhas várias vezes e por fim tocassem as trombetas e as muralhas vieram abaixo. E nós sabemos que havia uma presença poderosa, a Arca da Aliança. Esse objeto misterioso e sagrado que estava com eles o tempo todo e que, evidentemente, fez parte do acontecimento e da queda das muralhas de Jericó. A ideia de que algum tipo de arma sônica tenha sido usada para destruir aquelas gigantescas muralhas da antiguidade
para permitir que os israelitas basicamente tomassem a cidade é de fato fascinante. Então, que tipo de tecnologia eles usaram? Parece absolutamente fantástico para nós que eles pudessem ter algum tipo de tecnologia alienígena avançada. Mas é claramente isso que eles descrevem. Há pouquíssimas dúvidas de que a Arca da Aliança era uma arma. Ela é descrita como uma arma mencionada quando os israelitas estavam indo para Canaã e tiveram que passar por Jericó. E pode ser que eles tivessem alguma tecnologia, e nós não sabemos que tecnologia era essa. Mas há, obviamente, uma associação entre a Arca e a queda das muralhas. E esse foi o motivo pelo qual a Arca teve que circundar a periferia da cidade. Segundo os cientistas, Moisés e os israelitas adquiriram uma fonte de energia sobrenatural no Monte Sinai. Essa poderosa fonte de energia foi depois armazenada na Arca da Aliança e teria fornecido a quantia de energia suficiente para amplificar as trombetas de Josué, tornando-as poderosas armas sônicas. O que é interessante na Batalha de Jericó é que esse uso específico do shofar parece claramente ser a mesma coisa que temos visto na tecnologia de partículas de raio de luz, na tecnologia do raio da morte e na tecnologia do relâmpago. Parece muito óbvio, mais uma vez, que havia uma tecnologia extraterrestre que os povos antigos tinham à disposição para poder usar quando necessário em campanhas militares. Mas mesmo que os israelitas possuíssem algum tipo de tecnologia extraterrestre avançada, será que o som amplificado das trombetas de carneiro poderia realmente derrubar muralhas de pedra? As últimas pesquisas no campo da acústica física indicam que essa é uma clara possibilidade. Jericó, a queda das muralhas. Se você disser que isso aconteceu, provocado pela acústica, provocado por som... Bem, a possibilidade tem que ser que de alguma forma houve uma ressonância nessa muralha. Pode não ter sido na muralha inteira, pode ter sido em alguns dos materiais estruturais. Quando a ressonância acontece, a amplitude fica bem grande. E sim, pode destruir praticamente qualquer coisa, porque o que a ressonância faz é armazenar enormes quantidades de energia e você vai alimentando-a, e uma hora ela destrói tudo. Quando você quer conhecer a força do som, é preciso entender o básico, que o som é uma onda de pressão. E tudo vai depender da quantia de energia que você colocar na onda sonora. E se essa onda, de pressão em particular que você gerar, vai se unir ou impactar aquilo que você quer destruir. Você pode fazê-la bem forte, porque pode fazer com uma amplitude bem alta, pressões muito grandes no som. Pode ser uma frequência ou uma amplitude em que não ouvimos nenhum som, mas do ponto de vista da física continua sendo som, pois é uma onda de pressão no ar. Então pode ser muito destrutiva se você puser bastante energia nela. Você também pode vê-la como uma arma de partículas, pois você movimenta o ar com ela e você só precisa de algo para focalizar o som, o que nós sabemos fazer, e aí você teria um raio de energia dirigido com o som. Discos voadores. OVNIs. Os grandes historiadores dizem que a aparição dessas misteriosas naves aparecem nos céus da Terra há milhares de anos. Descrições de discos voadores e o que parece ser algum tipo de aeronave já apareceram em alguns dos mais antigos desenhos das cavernas de que temos conhecimento. Os cientistas calculam que esses desenhos das cavernas sejam de 20 a 30 mil anos antes de Cristo. E esses desenhos das cavernas existem na Rússia, na China, na África, na América do Sul e em outros lugares. E eles parecem ser algum tipo de espaçonave. Podemos analisar as antigas inscrições sumerianas da Babilônia e vemos realmente alguns discos. E vemos a mesma coisa no Egito, onde há discos redondos saindo deles. Isso com que estamos lidando são provavelmente discos voadores que eram vistos no espaço. Guatemala, América Central.
Segundo a maioria dos grandes estudiosos e arqueólogos, os primeiros povoados da humanidade nesta região são de mais de 14 mil anos atrás. Aqui são encontrados inúmeros artefatos antigos, e entre eles está este. A figura de um homem deitado dentro do que parece ser o casco de uma tartaruga. E quando eu perguntei aos arqueólogos locais o que era aquilo, eles disseram sem a menor hesitação: bom, essas, segundo a lenda, são as tartarugas voadoras gigantes que voavam na Guatemala. Entre as referências que eles tinham, conseguiram utilizar a tartaruga como o melhor exemplo do que eles podem ter visto do que os deuses usavam para voar. Do outro lado do mundo, em 329 a.C., o governante grego Alexandre o Grande planejou a invasão da Índia. Mas, segundo textos antigos, seu exército foi supostamente bloqueado por um estranho ataque do céu. Quando o exército de Alexandre estava se preparando para cruzar o rio Indo e invadir a Índia, de repente, no céu, surgiram alguns discos voadores. E eles começaram a bombardear os elefantes de guerra que eram parte do exército de Alexandre. E o que esses discos voadores fizeram foi causar uma debandada entre os elefantes de guerra de Alexandre, que saíram correndo, enlouquecidos, no meio do exército, destruindo os acampamentos e tudo mais. E depois disso, os generais de Alexandre o procuraram e disseram: não, nós não vamos invadir a Índia agora. Agora chega. Nós vamos retroceder. E esse foi o fim dessa campanha de guerra. Mas seja na antiguidade ou muito mais recentemente, os supostos discos voadores são frequentemente descritos como não sendo afetados pela gravidade nem pelas leis básicas da física. Sabe, eu sei que as pessoas que já viram naves extraterrestres nos tempos modernos disseram: mas como ele pode estar fazendo isso? Por exemplo, ele está voando no céu e indo a 30 mil quilômetros por hora. E faz uma curva à direita sem desacelerar. Isso não é possível usando uma aerodinâmica normal. Quando jatos eram enviados atrás de discos voadores, os discos eram descritos como, de repente, virando em ângulos fechados, com super velocidades e simplesmente sumindo no que pareciam manobras acrobáticas impossíveis. Isso pode ser explicado como o tipo de tecnologia que eles utilizam, que é com controle de gravidade. Isso é gravidade artificial. E quando você está dentro de um campo gravitacional que você mesmo está criando em volta da sua nave, a gravidade da Terra não exerce força sobre você. Mas apesar de a propulsão de aeronaves por meio de manipulação gravitacional estar além dos limites da nossa atual tecnologia, muitos cientistas alegam que isso é teoricamente possível. O interessante é que temos exatamente as mesmas descrições nos textos antigos e também nas tradições orais, em que sempre que esses deuses, entre aspas, apareciam, havia muita fumaça, muito fogo, muito barulho e o chão tremia. Quando os foguetes estão decolando, é melhor você se afastar, é melhor sair da frente. E isso aparece muito nas antigas lendas também, quando os deuses chegavam e partiam. Podiam muito bem ser só esses foguetes ou outros veículos aeroespaciais aterrissando e decolando e fazendo muita fumaça e barulho. Quando você está lidando com esse tema e olha a literatura antiga, você tem que olhar pela perspectiva de como era essa experiência em uma civilização sem nenhuma base para entender a ciência e tecnologia. E eu acho que na antiguidade muitas pessoas viram alienígenas. Só que eu acho que a maneira como esses eventos eram relatados era em metáforas, de forma que fizesse sentido para eles. Na China, por exemplo, existem as histórias de dragões voando pelos ares. Eles fazem muito barulho e sai muita fumaça deles e fogo, como um foguete.
O primeiro imperador da China chegou em um dragão flamejante, com fumaça e fogo. E sempre que esse dragão aparecia, o chão tremia e todos ficavam com medo e se jogavam no chão. Agora, é claro que não era um dragão de natureza biológica, um ser vivo, mas uma máquina mal interpretada. Se você observar os deuses gregos, todos eram descritos voando em carruagens de fogo. Bom, uma carruagem de fogo para mim claramente parece muito algum tipo de foguete, provavelmente queimando os motores enquanto aterrissava em algum lugar da Grécia Antiga. No Antigo Testamento, eles falam sobre uma fornalha reluzente como a glória de Deus. Quando esses deuses da antiguidade resolviam descer do céu em uma rajada de raios, trovões e depois saíam da espaçonave, eles eram vistos como deuses. Esses alienígenas da antiguidade tinham uma tecnologia fantástica disponível. Uma tecnologia que devia parecer mágica para nossos ancestrais primitivos. E quando essa gente descia do céu com suas avançadas armas de energia, eles pareciam deuses para nossos ancestrais da antiguidade. De 5.000 a 2.000 a.C., o sul da Mesopotâmia abrigava os sumerianos, uma civilização altamente avançada, onde surgiram alguns dos primeiros astrônomos. Considerada uma das histórias escritas mais antigas da história, o épico de Gilgamesh relata a jornada de um homem para o céu para encontrar o deus Anu. O épico de Gilgamesh, que é da época dos sumerianos, é uma história em que o herói Gilgamesh voa sobre a Terra. Ele descreve a Terra vista de cima, fascinante, uma história antiga do primeiro voo. A civilização mais antiga de que se tem registro, a cultura sumeriana, nos deixou vestígios do que é chamado de Shen. Esse objeto é bem parecido com uma cápsula espacial moderna, que é colocada na ponta do foguete. E esse Shen é onde os sacerdotes entravam para interagir com os deuses, ou quando o homem estava subindo ou descendo do céu. Então é um termo muito interessante, usado em uma cultura que existiu em 3800 a.C. e bate claramente com as descrições de um foguete moderno. Será que o homem da antiguidade pode ter tido um entendimento surpreendentemente sofisticado do que hoje chamamos de propulsão de foguete? Acho que todas as coisas que temos hoje já existiram antes e que nosso passado não é ficção científica, mas um fato científico. Será que essas tecnologias já foram vistas e até usadas pelas antigas civilizações? Se for o caso, será que foram concebidas pela mente humana da antiguidade? Ou suas origens seriam outras, talvez de outros mundos? E descobrir os segredos dessas invenções seria a chave para descobrirmos o nosso passado? Ou, ao redescobrir tecnologias perdidas, estaríamos abrindo caminho para o nosso próprio futuro e para o ilimitado potencial do universo infinito?